Está no ar o nosso Direito e Justiça e mais uma vez trazendo muita informação de qualidade para você, hoje com um convidado especial que vai falar tanto da reforma tributária quanto também de planejamento tributário, planejamento sucessório e de mentoria, gente. Parece até que aqui a gente está num caldeirão, meio que não se misturam muito as temáticas, né? Esse conjunto está meio estranho, mas quando a gente começar a conversar, você vai ver que vai fazer sentido tudo isso que eu estou falando para vocês, porque esses aspectos do direito, que são planejamento tributário, planejamento sucessório, inclusive aí aspectos da reforma tributária, que são aí da área econômica, tem tudo a ver, inclusive, com a mentoria que esse convidado faz para você que precisa conhecer mais dessas áreas e também se desenvolver em vários aspectos e até se livrar de alguns comportamentos e algumas crenças limitantes que você tem aí ou alguns sabotadores, porque a gente vai falar sobre isso. Mas vejam que além do nosso convidado especial da semana, nós também temos, como sempre, o nosso colunista Matheus Tiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo. Temos também aqui a coluna do Juc Business e também de direito contratual. Então o programa está repleto de conhecimentos, de atualidades, de informação e de inspiração para você, como é aquilo que a gente sempre gosta de fazer e fazer com bastante carinho para que você possa realmente ter aqui um horário, um momento muito especial na sua semana, de muito proveito, de muito conhecimento, de muita informação. Então, gente, antes da gente começar aqui com o nosso convidado da semana, eu vou chamar o nosso patrocinador, você aguarda aí um momentinho e a gente logo volta aqui para iniciar essa conversa magnífica com essa grande referência do direito e da advocacia na nossa cidade. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meus queridos amigos, voltamos então com o nosso primeiro bloco aqui do Direito e Justiça e hoje com o nosso convidado especial aqui, que é o meu professor, eterno professor Sérgio Tedeschi. Professor, seja muito bem-vindo ao Direito e Justiça. Eu agradeço o convite, Débora, e queria até deixar claro aqui que o orgulho que eu sinto de você, que eu acompanhei a tua carreira, sei do teu sucesso, do orgulho e do prazer de estar dando essa entrevista para você. E sei que você não vai galgar postos ainda maiores do que você já galgou de sucesso. Imagina, professor, olha, é uma honra tê-lo aqui e ouvir as suas palavras, porque eu aprendi contigo lá nos bancos ainda da pós-graduação, da minha primeira pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. O professor foi meu orientador, né, tirei ainda 10 com distinção e louvor na época, e fiquei muito feliz, né, com tudo que aprendi, trago inclusive para a minha vida até hoje os seus ensinamentos, e o meu orgulho em tê-lo aqui, pode ter certeza, é imenso. A gente realmente fazer aquela volta no tempo, né, e ver o quanto valeu a pena, né, e se hoje eu estou aqui produzindo isso que eu produzo, com certeza tem parte de você aqui também, porque foi o seu ensinamento, foi tudo que aprendi lá na época, foi inspiração, inclusive, em você, que me trouxe e me fez hoje ter o privilégio de tê-lo aqui, dando essa entrevista para o nosso programa. Então, lhe agradeço profundamente mesmo pelo carinho, pelo respeito e por ter aceitado estar aqui hoje conosco, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e eu que agradeço. Olha, gente, como a gente comentou anteriormente, né, o tema hoje aqui, nós já falamos em outras oportunidades sobre esse assunto, está dando o que falar, que é a reforma tributária, mas claro, não se limita à reforma tributária, nós temos outros também assuntos que são muito importantes aqui, porque o professor Sérgio, ele é um profissional extremamente completo, né? Além dele ser
professor, ele é um excelente advogado, é um dos grandes nomes na advocacia aqui curitibana, paranaense, na área do direito empresarial, inclusive, além de ser professor, mestre em direito empresarial e cidadania também, e enfim, ele hoje, inclusive, é mentor e fala de assuntos muito específicos, que é aquilo que traz tanta dificuldade para inúmeras pessoas, né, professor, que são sabotadores aí, né, que a gente tem muitos, que inclusive nos fazem, às vezes, questionar o nosso potencial. E o professor fala disso, assim, com uma proficiência gigantesca. A gente vai explorar esse assunto aqui com ele também, então não vamos nos limitar unicamente à reforma tributária. Temos também aqui o planejamento sucessório, que é a grande expertise também do professor, inclusive na sua atuação como advogado, excelente advogado que é. Mas para começar nossa conversa, e como o tema é polêmico e ainda gera muitas dúvidas, nós vamos começar falando então da reforma tributária, professor. Conta um pouco para a gente aí o que é essa reforma e os impactos também que nós vamos sofrer aí agora com essa implementação. Esse tema é um tema muito importante neste ano, porque ano que vem a reforma tributária vai entrar em vigor com a lei que já foi aprovada. Mas eu pergunto para você, Débora, o Brasil é o país do quê? É o país do carnaval? É o país do futebol? Você vê que o futebol agora realmente está mais em baixa, né? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro, né? O Brasil é o país dos impostos. Dos impostos. O que vai acontecer? A reforma, o que ela vai trazer? Ela busca simplificar o sistema tributário que nós temos. Essa é a proposta da reforma tributária. Mas o que vai acontecer com essa simplificação? Simplificação não significa redução tributária. Procura-se simplificar, mas na verdade a tributação, a tendência é aumentar. Hoje o Brasil é um dos países que tem a maior tributação do mundo. A partir do ano que vem vai ser o país que tem a maior tributação do mundo. Ele vai ficar em primeiro lugar nisso. Então os empresários que não se prepararem este ano correm sério risco de ano que vem pagar mais tributo do que pagam hoje, e a gente sabe que a carga tributária atual de todos os empresários já é grande, e ela vai aumentar se o empresário não se preparar. A partir do ano que vem vai estar pagando mais impostos do que hoje. Nossa, imagina, né, professor? Mas e como que a gente faz uma situação dessa para se preparar? Qual é aí a fórmula, né, que realmente poderia, então, trazer uma maior segurança, uma maior tranquilidade para esse empresário? Eu imagino aí que o impacto vai ser para todos os empresários, mas existe também algum grupo específico que vai sofrer um pouquinho mais? Então, assim, a gente tem que falar, primeiro, dessa segurança, como que a gente faz para se resguardar, e também desse grupo específico, né, que vai sofrer o maior impacto com essa mudança toda. Então, Débora, essa pergunta é muito pertinente e muito importante, porque assim, a reforma tributária, para você se preparar, sendo bem claro e direto, é o planejamento tributário. Nós estamos no mês aqui de março, finalizando março, né? Então nós temos aí 9 meses, que é um tempo interessante para fazer um planejamento tributário. O empresário tem, né? Nós, que eu digo, porque nós fazemos esse trabalho. Mas o empresário tem um tempo interessante, de 9 meses, para fazer um planejamento tributário baseado na nova lei. Para ano que vem, a partir de 1º de janeiro, quando entrar em vigor essa lei, ele já está com a carga tributária menor que ele vai ter que pagar. Entendi. Se ele não se preparar com esse planejamento tributário, certamente vai entrar em 2026 pagando mais impostos. Isso é certo. Ele se preparando vai pagar uma carga razoavelmente alta também, mas é a menor que ele vai pagar. Né? E fazendo estudos da lei, o setor que vai ter mais impacto é o setor da prestação de serviços. Ou seja, né? Inclusive os advogados vão sofrer com isso, né? Inclusive os advogados vão sofrer com isso, mas a atividade de prestação de serviços, não importa qual seja essa prestação, inicialmente por todos os estudiosos da lei, é o setor que vai sentir mais impacto de aumento tributário a partir do ano que vem. Olha, tá vendo, né, pessoal? Então a gente já está sabendo aí que realmente a prestação de serviços vai ser bastante afetada. Então, como você diz, o planejamento agora é essencial. Todos têm que estar, então, ligados, né, e antenados com essa necessidade de realmente se planejar e procurar bons profissionais que façam isso com bastante propriedade. Aqui a gente está diante de um grande profissional e realmente capacitado e conhecedor
que é, né, dessa temática que abrange aí toda a área tributária, empresarial, e realmente pode dar essa solução, né, trazer essa questão com bastante segurança para nós aqui hoje. Mas além disso, professora, a gente fala muito hoje do IBS, do CBS. Você também poderia dizer para nós, até trazer aí a diferenciação entre eles, para a gente entender um pouquinho mais? Então, Débora, o IBS, o significado é Imposto sobre Bens e Serviços. Uhum. O IBS, ele vai substituir, aos poucos, o ICMS e o ISS. O ICMS, todos sabem, é um imposto estadual. Cada estado tem a sua alíquota e as suas regras. E o ISS é um imposto municipal. Cada município tem as suas regras também. Esses dois impostos vão acabar paulatinamente a partir da entrada em vigor da lei e vão se transformar no IBS. Vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços. Já a CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Quais impostos vão ser englobados? O PIS e a COFINS, tão somente. Então, também, paulatinamente, a partir da entrada em vigor da lei no ano que vem, o PIS e a COFINS vão desaparecer e vão se transformar na CBS. Então, por que é que a carga tributária aumenta? Só para vocês entenderem. Porque o imposto de renda à pessoa jurídica, que é um outro imposto federal, e também a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL, esses impostos não vão ser extintos. Então, é por isso que a carga tributária, também por isso, vai aumentar. Na minha visão, não entendo por que não poderia extinguir todos esses impostos, se bem que nós estamos falando agora do imposto sobre o consumo. E no segundo momento vai vir o imposto sobre a renda. E nesse momento que provavelmente o legislador tratou do imposto de renda da pessoa jurídica, né, e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então é por isso. Mas em princípio o IBS vai substituir o ISS e o ICMS, e a CBS vai substituir o PIS e a COFINS. Entendi. Bom, gente, a gente já viu aqui, né, que nós vamos ter então, digamos assim, uma simplificação, caso o CBS e o IBS, que vão contemplar então essas alíquotas que nós já conhecemos atualmente, mas haverá da mesma forma então a incidência tributária e inclusive o aumento que vai paulatinamente ocorrer a partir da implementação dos tributos no próximo ano. E tentar, né, compreender cada vez mais esse cenário para que não haja nenhuma surpresa e que nós sejamos justamente aí afetados de uma forma tão intensa a ponto de trazer uma consequência negativa, inclusive um prejuízo, especialmente aí no mundo empresarial. Mas, gente, a gente tem muito mais ainda para conversar aqui com vocês. Nós vamos agora chamar a coluna do Matheus Tiro de Castro, que inclusive o professor fala de economia, e também explica para nós muito aí desse cenário que justamente afeta o bolso de todos nós. Então vamos falar um pouquinho com o Matheus, ver o que ele tem para trazer para nós nessa semana. Vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez, nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de um assunto bastante relevante, acerca do desempenho da nossa economia brasileira, que apresentou, conforme dados recentemente divulgados no início de março, um crescimento de 3,4% no ano de 2024, sendo este um desempenho bastante similar, do ponto de vista de magnitude, em relação ao crescimento que foi verificado na economia brasileira no ano de 2023, que foi na ordem de 3,2%. No entanto, apesar desses crescimentos terem se dado numa magnitude bastante similar, tais acabaram se dando sobre bases completamente distintas, uma vez que o crescimento da economia brasileira em 2023 acabou se dando, sobretudo, com base na expansão da agropecuária, enquanto no ano de 2024 a economia brasileira acabou se expandindo com base na expansão da indústria e do setor de serviços, com grande destaque para a indústria de transformação. Ou seja, nós temos aí a primeira diferença bastante importante e o primeiro fator bastante importante para explicar o crescimento da economia brasileira no ano de 2024. O segundo aspecto bastante importante é justamente esmiuçar os componentes que compõem diretamente o PIB. Nós temos aí dois componentes bastante relevantes que acabam, de certa maneira, dando a tônica, explicando as razões pelas quais o PIB acabou apresentando um crescimento tão forte durante o ano de 2024. Nós temos aí o consumo das famílias e também a formação bruta de capital fixo, que nada mais é do que a taxa de investimento. O consumo das famílias acaba, de certa maneira, apresentando uma expansão, em larga medida, associada com a expansão do mercado de trabalho, né, a partir da diminuição da taxa de desemprego,
bem como também pela elevação, ou melhor, pela diminuição dos juros médios durante o ano de 2024 com base na taxa Selic. Nós tivemos aí, embora nós tenhamos presenciado, nós temos visto uma expansão ali da Selic, sobretudo a partir de meados de 2024, em geral, a taxa Selic, em seu patamar médio, esteve menor do que no ano de 2023, o que por si só acaba contribuindo, acaba ensejando, de certa maneira, um maior consumo na medida em que acaba constituindo um encargo, ou melhor, custos de financiamento relativamente menores em relação ao que a gente viu no ano imediatamente anterior. E só realçando mais essa questão do mercado de trabalho mais aquecido, nós tivemos aí uma tendência de expansão do emprego que acabou sendo acompanhada também da expansão dos salários, isto é, na medida que mais trabalhadores estão empregados, maior é o poder de maior ganho desse para poder pleitear maiores salários. É justamente nesse sentido que o aumento do emprego acaba sendo acompanhado do aumento dos salários. Isso acaba explicando também o aumento do consumo das famílias por essas duas vertentes, expansão do emprego, mais trabalhadores empregados, e também expansão dos salários, uma maior quantidade monetária por trabalhador para ser gasta em bens de consumo nesse sentido. Então, nós temos aí a taxa que diz respeito ao consumo das famílias, que acaba sendo bastante determinante. Nós também temos a formação bruta de capital fixo, a taxa de investimento, que é fortemente explicada pela forte importação de máquinas e equipamentos pelos industriais brasileiros durante o ano de 2024, que pode ser explicada inicialmente justamente com base no câmbio relativamente apreciado no ano de 2024. Nós tínhamos real relativamente valorizado em relação ao dólar. É justamente nesse sentido que os industriais aproveitaram o momento para importar máquinas e equipamentos relativamente barateados em função desse câmbio apreciado, ou seja, desse câmbio relativamente apreciado. Então, nós temos aí um importante fator que diz justamente respeito a essa ampliação da capacidade produtiva e ampliação do investimento que se deu na indústria de transformação. Por fim, nós temos, justamente com base na análise desses componentes, nós temos aí uma base para analisar a projeção para o ano 2025 e também para os próximos anos, 2026, 2027, porque nós tivemos aí uma expansão muito forte em 2023 e em 2024, né? Mas a expectativa, de certa maneira, é de que haja um crescimento muito mais tímido agora, no ano de 2025, e justamente com base nessa avaliação que nós fizemos em 2024, nós podemos vislumbrar as razões pelas quais isso irá acontecer. Nós temos uma taxa de juros que está galopando, né? Uma taxa de juros que está se elevando num ritmo bastante agudo, agora está em 14,25%, tendo a expectativa de aumentar ainda mais em razão do cenário externo adverso, e nós também temos aí um câmbio depreciado que não estimulará a formação bruta de capital fixo. Pode estimular através de outros mecanismos, como por exemplo, importações relativamente mais caras que poderiam contribuir ao crescimento por esse sentido. Mas da ótica da formação do bruto de capital fixo, isso não irá acontecer, uma vez que o aumento da capacidade produtiva já acabou se dando nesse ano de 2024 e não irá ocorrer mais. Ou seja, nós temos aí aspectos que acabam dizendo respeito com base nessa avaliação anterior e que acabam, de certa maneira, norteando essas novas previsões que estão se colocando para o ano de 2025 e também para os próximos anos subsequentes de 2026 e 2027. Cabe destacar também, por exemplo, a ampliação da taxa de emprego, que agora voltou a ampliar após ter atingido a mínima histórica de 6,6% na série iniciada em 2012. Ou seja, nós temos aí fortes elementos que acabam corroborando para um crescimento mais tímido agora no ano de 2025. Diante dessas informações, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Voltamos então depois da coluna do Matheus e Tiro de Castro, que falou aí da economia, para conversar e continuar, na verdade, aqui falando sobre esse aspecto tão importante que é a questão da reforma tributária, mas também falando um pouquinho do planejamento tributário, para depois a gente entrar numa outra temática, professor, que é o planejamento sucessório. Como a gente falou do planejamento tributário, né, até para que as pessoas entendam um pouco mais sobre esses aspectos, eu gostaria que o professor abordasse um pouquinho, né, essa possibilidade da gente fazer o planejamento tributário, se preparar um pouco melhor para essa alteração que nós teremos de panorama no próximo ano, e depois a gente já na sequência também começa a falar do planejamento sucessório, que é outro grande ponto aqui de convergência dentro desses assuntos que nós temos para conversar aqui hoje. Então, Débora, o planejamento tributário, ele sempre foi importante na vida do empresário, sempre.
Com a reforma, ele vai ficar mais importante para que o empresário, fazendo esse planejamento tributário, pague menos impostos, né? Mas o planejamento tributário é importante em qualquer momento. Porque se a gente pode pagar menos tributo dentro da lei, por que é que eu vou pagar uma carga maior? Exatamente. E como é que eu sei se eu estou pagando uma carga mínima que eu posso pagar dentro da lei? Se planejando, fazendo o planejamento tributário. E agora tem mais um ingrediente aí em toda essa refeição, vamos dizer assim, que é a reforma tributária do ano que vem, que ela vai aumentar muito a carga tributária. Então, se o empresário não se preparar mediante um planejamento tributário com um advogado excelente, eu já digo, com um contador excelente, ele vai acabar tendo esse prejuízo fiscal em razão de estar pagando mais impostos do que deveria legalmente. Então, a gente aqui consegue se preparar, então, tendo essa dimensão com um profissional que possa aí realmente analisar o cenário especificamente daquela empresa, para, nesse sentido, então, conseguir amparar e conseguir fazer com que haja uma redução significativa, muitas vezes aí a depender, né, de como estão sendo conduzidas as questões internamente, né? Mas nesse sentido, professor, como que eu posso, então, por exemplo, eu estava falando aqui do planejamento tributário, que é muito importante, a gente precisa fazer, né, todas as empresas deveriam, né, o recomendado, né, que façam, especialmente agora, nesse momento, para se preparar, mas, ao mesmo tempo, também podemos pensar num planejamento sucessório, que é outra coisa que também merece aqui uma atenção, especialmente para empresários, que é aqui também um caminho muito interessante, porque a gente sabe que hoje se ouve muito falar de holdings, né, vamos fazer uma holding, enfim, também tem muito aí a dúvida em relação ao inventário, né, depois que falece lá o chefe da família, né, o genitor, o pai, enfim, ou a mãe, dependendo da matriarca, né, quem for o responsável que tem aí a herança, a gente sempre tem dúvida em relação a isso. A gente ouve muito falar planejamento sucessório, o que é, como faz, qual é aí, digamos assim, o mais indicado, né, para se fazer numa situação hoje que possa aí até se conversar com a reforma tributária, digamos assim. Sim, o planejamento tributário, ele é importante hoje para qualquer empresa, seja simples nacional, seja o lucro presumido ou lucro real. A partir do ano que vem vão existir apenas 2 tipos de regime tributário, que é o simples ou não simples. Mas no simples nacional, o que a gente ouvia dizer muito sobre o planejamento tributário? Simples nacional não tem o que fazer, não tem como fazer um planejamento. A partir da reforma vai ter. Por quê? Porque o simples vai ser possível que você, sendo simples, você pode recolher o IBS e a ICBS dentro da alíquota normal da faixa que você estiver, no anexo que você estiver, ou você pode recolher o IBS e a ICBS por fora. Qual que é a vantagem de recolher por fora? Eu vou conseguir tomar crédito quando estiver vendendo um produto para uma empresa, e a empresa que comprar de mim vai conseguir tomar crédito também. Porque hoje o que acontece? A empresa que compra de outra do Simples Nacional e que ela possa tomar crédito, ela só toma crédito na alíquota que eu, enquanto Simples, pagar, e não na alíquota cheia. E a partir do ano que vem, fazendo o planejamento, eu vou saber se vale a pena eu continuar no Simples nas faixas que eu tô, e pagar IBS e CBS por dentro, ou eu fazer o planejamento, ver se vale a pena pagar IBS e CBS por fora, para ter uma vantagem tributária de mercado, para poder oferecer para as pessoas tomarem crédito, pessoa jurídica, ou eu tomar crédito na compra. Então isso é importante até para todo mundo hoje tem que fazer o planejamento. Eu digo porque a gente já teve situações no escritório dessas análises aí. Pegando o gancho do planejamento sucessório agora, tá? O que acontece? No planejamento sucessório, quando você vai fazer uma doação em vida, ou você vai adquirir um imóvel onerosamente, você tem 2 impostos que incidem nessa cadeia. O ITCMD, que é o Imposto sobre Doação entre Vivos ou Transmissão Causa Mortes. Você entende bem na matéria, inclusive, né? E o ITBI, né? O ITCMD e o ITBI, que é por venda onerosa. O que acontece? O ITCMD tem uma previsão legal de aumento de uma alíquota progressiva até 8%. Hoje, por exemplo, no estado do Paraná, o ITCMD é único, não importa, 4%. Existem hipóteses de isenção, mas enfim, você entende melhor do que eu sobre isso também. Imagina. Mas sobre isenção, mas você não tem uma progressividade. A partir do ano que vem já vai haver esse aumento para 8% com progressividade. Vai dobrar. Ou seja, a indicação é que se faça agora. Exato. Em Curitiba, o ITBI,
O imposto hoje, ele é 2,7%. Isso. Uhum. Muitas cidades aqui do Paraná é 2%. Uhum. E a questão que envolve isso, qual é? As pessoas falam da holding familiar, né? É. A holding familiar é uma alternativa de planejamento sucessório para o empresário que quer transmitir os seus bens em vida para os herdeiros, que podem ser os sucessores ou algum sucessor profissional, ou ambos. Isso não é uma regra para holdings. O que eu costumo dizer é que existe a receita do bolo para a família tal, mas não é a receita do bolo para todos. Assim como tem gente que está nos assistindo que gosta de comer bolo de chocolate, Marta Rocha, um de creme, é a mesma coisa para a família. Não vai ser bolo de creme para todo mundo. Então a holding tem isso. Mas mesmo dentro da situação... né? Exato. E mesmo dentro da situação holding, nem sempre a holding é a melhor alternativa. Às vezes não é a situação de fazer uma holding. É, exatamente, porque todo mundo fala, eu vou fazer uma holding. Tá, mas peraí, você tem realmente, né, é o teu caso, ou é o teu caso de repente desesperar mesmo e vamos deixar lá, fazer um inventário mesmo, enfim, ou qualquer outra coisa, uma doação, né, algo diferente, né, depende muito, como você falou, é receita que não vai se aplicar para todo mundo, né. Exato. E eu digo sempre assim, o empresário, é importante que ele planeje a sucessão em vida, porque existe um mantra que diz, né, que a lei nunca vai ser o melhor planejamento para você. A lei é igual, aí sim o bolo vai ser de chocolate, para todo mundo. Se falecer o empresário que é o dono da maioria dos bens, por exemplo, o bolo de chocolate é a lei, para todo mundo que acontecer. Mas eu posso fazer um bolo de creme, e eu legalmente posso planejar uma sucessão que seja boa para todos os herdeiros, menos custosa, e aí entra o planejamento tributário dentro do planejamento sucessório, menos custosa, vai ser discutido entre todo mundo vai concordar, e vai acontecer isso de forma que todos saiam satisfeitos no final. Se falece, veja, a doutora Débora, ou chamar de Débora só, também podemos chamar de Sérgio, tem experiência nisso também, muitos inventários demoram anos para acabar. Nossa. Por causa de brigas, muitas vezes não são nem os herdeiros, são o que nós chamamos de agregados. E acabam causando problemas no inventário. Então, por que esperar um inventário que vai ser mais custoso, porque o TCMD é maior que o TBI, existem as custas maiores, a cobrança do advogado e do honorários é maior, para que aguardar se eu posso fazer um planejamento tranquilo, sucessório, legal e que pode ser oponível. Exatamente, isso é o que eu falo, assim, que é uma forma inteligente de resolver, porque você vai gastar muito menos fazendo uma holding, por exemplo, né, um planejamento sucessório que seja uma holding, exemplificativamente aqui, né, porque você já tem todo o teu custo já está previsto, você sabe exatamente qual é o caminho, o que vai acontecer, quais são os bens, como que vai integralizar, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece de uma holding. Agora, quando você espera, quando você deixa, dependendo daí do patrimônio, tudo que pode acontecer no meio do caminho, sem contar os infindáveis, né, prazos, recursos, etc., que a gente sabe que podem existir aqui no meio do caminho, né, dos agregados e até mesmo dos próprios familiares, porque, como diz o velho e bom ditado, você vai conhecer muitas vezes o seu irmão, o cônjuge, enfim, quem quer que seja, né, no final das contas, na hora do inventário, né? Então, a gente sabe disso. Por que não buscar um bom profissional, um profissional experiente, que saiba realmente aí, que conheça o planejamento tributário, planejamento sucessório, antes disso acontecer, né? Especialmente aí quando se fala num patrimônio de grande vulto, que a gente sabe que, assim, inexoravelmente vai dar problema. A gente vai ter problema, via de regra, se não for com brigas, com discussões, com litígios, muito provavelmente com questões que envolvem aí a demora do próprio Poder Judiciário, que é inerente, infelizmente, né, não é nenhuma crítica, mas é uma realidade, né, professora, a gente sabe disso, que é o que a gente vê constantemente aí, insegurança jurídica, né, a gente não tem como prever, sempre falo, atividade do advogado é de meio, não é de resultado, a gente não tem como dizer o que vai acontecer, muitas vezes está tudo redondo, mas no final das contas o negócio vira de ponta cabeça, né, e a gente não tem como saber o que vai acontecer. Então, a melhor solução e a melhor fórmula é sempre prevenir do que remediar, né, o custo é menor, a dor de cabeça é menor, eu sempre falo, muitas vezes o desgaste é tão grande que a gente não vai nem falar do dinheiro, é o desgaste mesmo, é o psicológico da pessoa que fica tão abalado.
a ponto dela realmente falar, não quero mais, não aguento mais isso aqui e tal. Então, gente, sempre a dica, né? Procurar o bom profissional, buscar ver, entender a tua situação, o teu caso, ver qual é a receita de bolo que cabe para você, para que você consiga antever todas as situações e se precaver de todas elas. Não é isso, professor? Exatamente isso. Eu não explicaria melhor. Não, imagina. Bom, gente, eu vou agora chamar aí o Dr. Edilson Santos da Rocha para falar um pouco de contratos para você, que é sempre tão importante, né? Quem não celebra um contrato, né, no seu dia a dia? Como eu falo, né? A gente vai ali na esquina, compra um pão, faz qualquer coisa, vai comprar um rádio, vai comprar enfim, um iPhone, você está celebrando um contrato, né? Você está esperando uma contrapartida, então você precisa conhecer dessa área tão importante do direito para que também possa entender mais sobre o seu direito. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, e hoje em nossa coluna de Direito Contratual, aqui pelo programa Direito e Justiça, vamos falar sobre as garantias contratuais. As garantias contratuais são instrumentos que visam assegurar o cumprimento de obrigações pactuadas entre as partes em um contrato. Fundamentadas no princípio da segurança jurídica, as garantias contratuais oferecem uma proteção a uma das partes diante do risco de inadimplência por parte da outra. De acordo com a legislação brasileira, as garantias contratuais podem ser classificadas em dois grupos: garantias pessoais e garantias reais. As garantias pessoais, como a fiança e o aval, envolvem o comprometimento de terceiros na execução de uma obrigação. A fiança, regulada pelos artigos 818 e 819 do Código Civil, é um contrato em que o fiador assume a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação principal, caso o devedor não a cumpra. Já o aval, previsto principalmente na Lei de Letras Uniforme de Letras de Câmbio e Notas Promissórias, o Decreto 2044 de 1908, consiste em uma garantia específica para títulos de crédito, em que o avalista responde pela dívida com o mesmo nível de obrigação do devedor principal. Nas garantias reais, um bem é vinculado como forma de assegurar o cumprimento da obrigação. A hipoteca, regulamentada pelos artigos 1473 a 1505 do Código Civil, recai sobre bens imóveis e é amplamente utilizada em financiamentos imobiliários. O penhor, por sua vez, previsto nos artigos 1431 a 1472 do Código Civil, incide sobre bens móveis, sendo frequentemente no setor financeiro para garantir empréstimos com bens como veículos ou joias. Já a alienação fiduciária, regulada pelos artigos 1361 a 1368-A do Código Civil e pela Lei 9.514 de 97, transfere a propriedade de um bem ao credor como garantia, mas permite que o devedor continue utilizando o bem até a quitação da dívida. A caução, por sua vez, pode ser em dinheiro ou bens, e sua regulamentação varia conforme o tipo de contrato. No caso dos contratos de locação, por exemplo, é disciplinada pela Lei do Inquilinato, a Lei 8245 de 91. O seguro-garantia, regulamentado pela Circular SUSEP 477 de 2013, é uma modalidade moderna que assegura o cumprimento de contratos, especialmente em obras públicas e grandes empreendimentos. Entretanto, para garantir a eficácia das garantias contratuais, alguns aspectos práticos são indispensáveis. O contrato que formaliza a garantia deve ser redigido de forma clara e objetiva, contemplando elementos como a identificação das partes, credor, devedor e terceiros garantidores. A descrição detalhada da obrigação garantida, a especificação do objeto da garantia, que pode incluir bens móveis, imóveis ou direitos, e as condições para sua execução em caso de inadimplência. É igualmente essencial que a linguagem utilizada seja acessível, respeitando as exigências específicas de cada garantia, como o reconhecimento de firma nos contratos de fiança ou o registro em cartório nas garantias reais. A publicidade e a eficácia das garantias reais dependem diretamente do seu registro. Garantias sobre imóveis como hipoteca e alienação fiduciária devem ser registradas no cartório de registro de imóveis, conforme a Lei 6.015 de 73,
assegurando prioridade ao credor e proteção jurídica. As garantias sobre bens móveis, como penhor e alienação fiduciária, devem seguir o princípio da publicidade com registros no cartório de títulos e documentos ou nos órgãos competentes, como o DETRAN, no caso de veículos, de forma a tornar as garantias eficazes contra terceiros e, assim, resguardarem os direitos dos envolvidos. Além disso, o seguro-garantia, regulamentado pela Circular SUSEP 477 de 2013, tem se destacado como uma alternativa moderna que assegura o cumprimento dos contratos, especialmente em grandes projetos empresariais e públicos. Por sua vez, a caução também se mostra valiosa em alguns contratos, como os de locação, regulamentados pela Lei 8245 de 91. No setor imobiliário, as garantias desempenham o papel de promover a segurança jurídica e a confiança nas relações contratuais. A hipoteca e a alienação fiduciária lideram como opções para financiamentos imobiliários, enquanto o seguro-garantia tem ganhado espaço na incorporação imobiliária e em grandes empreendimentos. Seguindo essas práticas aqui devidamente recomendadas, as garantias contratuais devem ser registradas e formalizadas adequadamente, prevenindo assim então conflitos judiciais e assegurando o equilíbrio entre as partes. Ao observar essas diretrizes, as garantias promovem confiança e proteção aos interesses de credores e devedores, cumprindo assim sua função jurídica de maneira eficaz e justa. Espero que o tema de hoje tenha sido útil para você. Até a próxima e fiquem ligados no nosso programa. Voltamos então aqui após a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, falando de contratos, para continuar conversando então com o professor Sérgio, né? Já falamos aqui muito sobre o planejamento tributário, sobre toda a questão que envolve também a reforma tributária que vai impactar significativamente aqui nas nossas vidas, sejamos ou não empresários, né, PJs ou PFs, vamos aí ter algum tipo de desconforto, pelo menos no primeiro momento, né, e a gente sabe também a carga tributária vai ser a maior do mundo, então estejamos aí preparados para o que está por vir, né, e especialmente preparados e sempre também respaldados por bons profissionais para que a gente consiga, então, dar conta aí de toda essa situação que vai envolver o cenário econômico do Brasil no próximo ano. Mas, professora, a gente já falou aí da questão que envolve o planejamento tributário, você começou, inclusive, a fazer algumas ponderações do planejamento tributário também dentro do planejamento sucessório, que é muito significativo, a gente também tem que conhecer bastante esses aspectos, né? Mas eu queria também que você explorasse um pouco aqui conosco as principais ferramentas legais utilizadas no planejamento sucessório empresarial para evitar conflitos familiares, porque a gente sabe que todo e qualquer tipo de planejamento sucessório, ele é passível de gerar algum tipo de confusão, algum tipo de conflito, especialmente aí quando a gente fala, né, dos familiares, né, a gente já falou no bloco anterior que a gente conhece os familiares normalmente após o falecimento, né, do patriarca ou da matriarca, né, mas no planejamento sucessório a gente sabe que a gente pode evitar muitos problemas, mas mesmo assim a gente tem conflito. Então eu queria que você explorasse um pouquinho essas ferramentas para a gente evitar, pelo menos, ou minimizar esse impacto, né? Sim, bom, o que acontece? Eu já tive situações que o empresário veio me procurar para falar sobre planejamento sucessório e ele estava em recuperação judicial. Então, como ele sabe que a gente atua na área de recuperação judicial, ele não sabia se, estando em recuperação, poderia fazer o planejamento. Mas por que ele quis fazer o planejamento sucessório? Porque ele estava com receio que os herdeiros tivessem conflitos entre eles depois que houvesse a transmissão da herança, com o falecimento dele. Então ele pensou, bom, vou fazer o planejamento em vida, porque daí nós podemos conversar. Aquela ideia que leva mesmo, né, todo mundo a fazer. Né? Exato. Então ele perguntou para mim, olha, na verdade nós queremos pôr algumas regras. Eu não quero que as pessoas entrem na minha empresa só porque são meus herdeiros. Eu não quero que... Tem que estudar se os agregados
vão poder prestar serviço para nós ou não vão? Quem é que vai decidir isso? Como que vai decidir? Para tirar, por exemplo, vamos dizer que os sócios querem tirar férias, os herdeiros também. Como é que vai ser o critério? Quem que pode tirar? O que cada um vai fazer? Né? Qual é a especialidade de cada um? Qual é a especialidade no sentido de faculdade que tem que fazer? Sim. Enfim, tudo isso. Então, é possível estimar tudo isso em documentos, e um deles, que é o mais utilizado aí pelo pessoal que atua, e nós também utilizamos isso na área do planejamento sucessório, é o acordo de sócios. Que se for uma limitada, por exemplo, a gente chama de acordo de cotistas, eu gosto de chamar dessa forma. Se for uma SA, acordo de acionistas. E ali a gente estipula todas as regras que nós não queremos ou que não sejam necessárias de constar ou no contrato social numa limitada ou no estatuto social numa SA. Nem tudo que os herdeiros estão dispondo entre eles tem que constar num contrato social no estatuto social. Até porque depois fica público, né? Exato. Daí você tem toda uma problemática que pode envolver, né? Isso, esse aqui é o pulo do gato e o segredo. O acordo, acionistas ou cotistas, ele não precisa ser levado ao registro na junta. E ele tem a validade também como se fosse um contrato social, um estatuto registrado na junta. E tem coisas que não precisa todo mundo saber. Sabendo. Não precisa, só os sócios. Então eles ali estipulam. Então você pode estipular qual é o critério para trabalhar na empresa. Como é que ele vai começar? Ele vai começar, já teve situações que a gente trabalhou, que os herdeiros começaram como estagiários, eles tinham que fazer faculdade X, Y, Z, uma das 3. Se não fizesse, não entraria na sociedade. Não entraria, muitas vezes, trabalhando na empresa, como estagiário, daí assistente, e foi indo até galgar o... Ou seja, havia condições ali estabelecidas, né, para que houvesse, então, essa possibilidade. Nesse acordo, né, questão de férias, como é que cada um tiraria, quais as atribuições de cada um, quais as especializações que teria que fazer, quais línguas teria que saber falar. Tem uns que colocavam que tinha que viajar, ficar um tempo fora. Isso tudo são coisas que é a família que vai determinar, que você pode colocar, porque a lei não veda, então tudo que a lei não veda é possível. Você coloca num acordo e ele é oponível a todos que assinaram um acordo. Então isso é interessante. Inclusive tem uma história que diz assim, né, o empresário conversando com o rapaz, né, daí o empresário pegando o currículo do rapaz. Olha, no primeiro mês você era estagiário aqui. No segundo você já era assistente. No terceiro você já foi chefe de departamento. No quarto você já era chefe do setor inteiro. E no quinto você é diretor e no sexto mês você é sócio. Puxa. O que você tem para me dizer? Muito obrigado, papai. Então isso é só na história. Porque se você quiser ter uma empresa perene e fizer que nem essa história aí, a perenidade tem chance de ser 0. E o planejamento passa por isso. Você vê qual é o filho que tem o dom para aquilo ou para aquilo, e tem uns que não vão querer fazer parte. Na maioria dos casos, né, não quer. Eu tive um caso específico, que eram 3 filhos, e a filha não queria fazer parte da sociedade. Mas ela tinha um percentual de cotas, mas os 2 filhos que trabalhavam eram administradores. Então eles recebiam um prolabore mensal, e ela só recebia distribuição de lucro. Porque ela não estava trabalhando. E todo mundo aceitou isso numa boa. Isso foi escrito num acordo. Né? Então, assim, são coisas que, por isso que eu digo que a receita de bolo é para cada família especificamente. E essa eles estão convivendo bem, a empresa está crescendo, é no interior do Paraná. Você vê, né? É interessante, porque é uma realidade também, né? A gente tem que ver que nem sempre todos os filhos eles vão ter vocação para o negócio da família. E pode perfeitamente bem impactuar nesse sentido, né? De realmente receber um prolabore, os demais aí tem de repente um valor mais importante ou mais significativo dentro da expertise que desenvolve dentro da empresa, e fica tudo bem, né, tá tudo certo, até porque ela entendeu nesse sentido, né, ela retirava o prolabore, imagino que o valor do prolabore dela seja inferior, ou é inferior, enfim, ao valor que eles retiram pelo fato de estarem efetivamente trabalhando para o crescimento daquela empresa. Exato. Né? E eu gosto de dizer também, Débora, o seguinte: o planejamento sucessório é importante ser feito em 2 situações. Quando a empresa não tem dívida e quando todo mundo está se dando bem. Não teve briga por causa de situação nenhuma. É o melhor momento de fazer planejamento sucessório. Né? Porque além de você planejar a sucessão, você consegue fazer uma proteção patrimonial também. As pessoas chamam de blindagem patrimonial, eu sou contra esse termo, mas uma proteção patrimonial ela é possível juntamente com o planejamento sucessório. É o 2 em 1. E se você colocar o planejamento tributário, que você paga menos tributo, é um 3 em 1. O pessoal quer o tempo do 3 em 1,
Era tocar fita, a radiola com rádio grande, e um disco grande e o rádio. Mas isso aí o pessoal já já não conhece mais, já né? não conhece mais. É o 3 em 1. É, o 3 em 1, né? Isso aí já ficou lá, né, no nosso tempo, digamos assim, né, professor? Isso já foi. Hoje em dia, né, a gente já está no Bluetooth aí, né, e o povo já está mais antenado nos, né, tantas coisas aí, né, podcast, né, através de tantas mídias aí que nós temos, que a gente já está, digamos assim, tudo isso que nós tínhamos lá atrás ficou obsoleto, né, ficou só na nossa memória mesmo, Ficou né? na memória. Bons tempos, né? Sim. Mas é isso, pessoal. Bom, a gente ainda continua falando agora, né, no próximo bloco, inclusive, a gente vai entrar num aspecto muito importante aqui, que é um trabalho muito legal que vem sendo desenvolvido pelo professor Sérgio já há um bom tempo, inclusive, aí ele tem ajudado muita gente, uma grande contribuição que tem feito aí, social, já digo, né, inclusive canal no YouTube, né, professor Sérgio, a gente vai explorar melhor essa mentoria e todos os aspectos que ele vem desenvolvendo nesse belíssimo trabalho, mas isso no próximo bloco. Agora eu vou chamar então a coluna do Juc Business, para a gente saber o que aconteceu aí no estado do Paraná nessa semana, quais as novidades, quais as matérias, quais os entrevistados que ele tem para trazer aqui para nós e compartilhar conosco essa experiência tão significativa aí do seu programa também. Vamos lá? No evento que está sendo realizado no Hotel Pestana, Curitiba, promovido pela Confraria Brasil-Portugal Amigos e Negócios, que homenageou diversas mulheres dentro da promoção Março, Mês da Mulher. Eu vou conversar agora aqui com a renomada advogada, jornalista, empresária, professora, bastante título, que é doutora Débora da Rocha. Doutora Débora, como é que você viu esse evento que foi promovido pela Confraria, homenageando mulheres? Bom, primeiramente, Juque, boa noite. Agradeço muito pela oportunidade de sempre estar aqui, né, no seu programa, Juque Business, dando essa entrevista e falando justamente dessa temática tão importante que é o mês da mulher, né, o Dia da Mulher, que agora se espraia justamente para esse mês tão importante, né, que de valorização, não que nós não tenhamos que fazer isso todos os dias, afinal, né, mês da mulher e Dia da Mulher é todo dia, mas, sobretudo agora, nesse momento tão importante em que as mulheres elas tomam papéis tão importantes no sentido realmente de desenvolvimento de trabalhos, né? Nós mesmas aqui no evento podemos presenciar aí uma significativa parcela da sociedade paranaense, mulheres, né, empoderadas, tendo aí cargos importantes, sendo mulheres, mães, empresárias, advogadas, jornalistas, enfim, apresentadoras de TV, como a gente sabe, né, em tantos cargos, ocupações, e realmente dando conta de tudo isso com maestria, conseguindo ter aí a sua efetividade do trabalho, suas conquistas diárias, e ao mesmo tempo não deixando aí de cuidar da família, dos seus filhos, não é, Juque? Exatamente. Porque a gente sabe que não é fácil, né, ser mulher nesse mundo que hoje exige cada vez mais de todos nós, porque nós quisemos sair de casa para poder justamente ter o nosso trabalho, ter as nossas profissões, mas ao mesmo tempo também temos que ser mães, mulheres, filhas. Então isso também para nós é muito importante, essa valorização que acontece hoje é justamente para ter esse, digamos, esse reconhecimento da sociedade da importância dessa nossa atuação, tanto dentro de casa quanto fora dela. E também dizendo para todas nós, para todas vocês mulheres que estão aí e que acompanham o programa do Juc Business, que podem ser o que vocês quiserem ser. Né? Acho que aqui também é falar de inspiração, não é, meu amigo? É dizer para as mulheres que elas podem conquistar os seus espaços, podem sair de suas casas, podem ir para as empresas, podem fazer suas faculdades, suas especializações, podem continuar sendo mães, esposas, filhas, mulheres, enfim, o que elas quiserem. Independe aí do que daquilo que você quer. Na verdade, você vai para o mercado, se joga e a coisa vai acontecer. Você pode chegar e pode conquistar o seu espaço. Eu acho que essa é aqui o recado hoje que fica para a mulher. Lindo, 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 sim. Magnífico, doutora Débora. Eu achei fantástico e esse depoimento que resgata assim,
uma posição merecida da mulher. Tá? E parabéns. Voltamos então aqui com o nosso último bloco agora para falar desse belíssimo trabalho aí que vem sendo desenvolvido e também vem contribuindo, inclusive, no trabalho como advogado também, né, professor? Porque não dá para a gente separar aqui a tua mentoria do trabalho que você faz no planejamento tributário, no planejamento sucessório, até porque a mentoria também se volta a muitos aspectos que dizem respeito, inclusive, à contribuição para que o empreendedor consiga também atingir os seus objetivos, né, que são aí justamente voltados ao seu negócio. Então, como que a gente consegue, e nesse teu trabalho, inclusive, como que você consegue unir as áreas e como que você consegue, então, fazer com que esse empreendedor alcance de uma forma muito mais, digamos assim, até posso dizer com mais sucesso, né, esse objetivo tão importante que é justamente trazer mais lucro para sua empresa, trazer mais reconhecimento, ou tornar a sua marca mais evidente, enfim, dentro daquilo tudo que ele busca alcançar. Então, o que acontece justamente no planejamento tributário e mais ainda no sucessório é que há empresários que têm a situação mais definida do que ele pretende fazer dentro da empresa. Só que há herdeiros, por exemplo, que não têm uma clareza do que eles querem fazer. Onde que a gente consegue unir principalmente no planejamento sucessório? Essa mentoria acaba sendo casada, vamos dizer assim, com o planejamento sucessório, porque ela possibilita que se dê clareza ao herdeiro, que vai acabar assumindo todos os negócios do pai, os herdeiros no caso, né, que vão acabar assumindo os negócios do pai e da mãe, que criaram tudo, que amealharam o patrimônio e tudo mais. Ou a gente vai determinar e ver que nessa mentoria que realmente o herdeiro não vai fazer parte do planejamento sucessório e que determinado herdeiro não vai fazer parte, os outros vão fazer e talvez seja preciso um sucessor profissional ou não, né? Então, o que eu gosto de trabalhar na mentoria e quando consegue se casar as duas coisas é muito bacana, é que a gente acaba atendendo empresários, por causa da nossa expertise em direito empresarial, e advogados pela nossa área da advocacia, que a gente trabalha há tanto tempo já, né? E passamos por várias coisas, né? É o que eu costumo dizer. Dificilmente algum advogado que vai me pedir alguma coisa na mentoria vai me pedir algo que eu não tenha passado. Dificilmente, porque a gente, à medida que os anos vão passando, a gente passa de tudo na advocacia. Por isso que sempre se fala, né, que advogado, eu pelo menos tenho essa concepção, né, advogado é igual vinho, né, quanto mais vai passando o tempo, melhor fica, né? A gente vai vendo com os casos concretos, né, aquilo, né, como se desenvolve, vai pegando ali o detalhe que faz a diferença no caso concreto e consegue já replicar nos casos que você vai vendo na sequência, né? Por isso que é tão importante a vivência no direito, né, e na advocacia. Exato. E no caso, aí o que acontece? Muitas vezes esse empresário ou advogado, né, o advogado principalmente, né, ele vai chegar com alguma coisa para nós, eu tenho tal, que chamam de dor, nem gosto desse termo, mas eu tenho tal problema, tal questão. Eu já passei por isso, e então, assim, o teu orienta a fazer isso e tal na conversa, então, dificilmente é algo que ele vai me trazer, eu não tenha passado, por isso que a mentoria é algo que você já passou para mentorar a pessoa, né? Então, o que é bacana nisso? O empresário ou o advogado, muitas vezes, chega até nós e ele não tem muita clareza do que ele quer. A mentoria serve para te dar clareza, e não só isso, fazer você caminhar rumo ao objetivo que você vai trazer. Há situações que o empresário ou o advogado chegam para nós e dizem, olha, eu tenho mais de um objetivo, certo? Qual deles é a tua prioridade? Porque algum vai ter que ser prioridade. Eu tenho 5 objetivos, qual é o prioritário? É esse. Então a mentoria vai ser para atingir este resultado. Você está no estado atual, você quer chegar no estado desejado. A mentoria vai ser para isso. Ah, mas eu tenho outro objetivo. Joia, quando a gente terminar esse, você atingir, nós vamos para o outro. Não dá para misturar. Então ele dá clareza e faz você caminhar rumo ao atingimento desse objetivo. Eu costumo dizer também o seguinte, as pessoas sempre focam o lado positivo, e eu acho que isso também tem que ser feito. Só que muitas vezes o que impede o mentorado, a pessoa que vem até nós buscar a mentoria, é as coisas que seguram ela no lugar dela. O que a gente chama de sabotadores,
e que também estão linkados com as crenças limitantes. Inclusive, eu tenho um teste que eu aplico, que todos nós temos 10 sabotadores. Olha. Todos, sem exceção nenhuma. Esse teste, ele serve para dizer qual é o teu pior sabotador, que dê nota mais alta, que é de 0 a 10. 0 você nunca vai ter. E tem alguns que tem vários 10. E tem alguns que tem 1, 8 e tal, mas sempre tem um maior. Então, à medida que você consegue diminuir o maior, você diminui o resto. E muitas vezes são esses sabotadores que te seguram, juntamente com as crenças limitantes. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu sou muito novo para isso. Eu sou muito velho para isso. Ah, eu não tenho altura para isso. Eu sou muito baixo, sou muito alto. Enfim, isso é crença limitante hoje. Não tem nada que tenha que te limitar. Você tem que tirar essas barreiras da frente. E a mentoria traz isso. E você não acredita a quantidade de crenças limitantes e sabotadores que as pessoas têm. E o sabotador, todo dia você tem que lutar contra ele. Não é uma vez descobrir que o meu sabotador, o advogado tem muito isso, que é o controlador. É um dos sabotadores. O advogado, muitos é controlador, vai dar 10. Tá bom, como é que eu deixo de ser mais controlador? Porque baixando esse, se baixa o resto. E no sabotador tem o contrário, que é o sábio. Então você baixa o controlador de uma forma ou outra, você tem que baixar. Tem gente que é extremamente metódico, detalhista, com prazo, preocupa, tal, amigo, se você continuar assim, você vai continuar preso? Fica assim, ó, socorro. Não, liberta, arrebenta as correntes. Então é isso muitas vezes que a gente trabalha nas mentorias. Por isso que eu digo que é desenvolvimento pessoal. Negócios, obviamente, né, porque tudo é negócio, Sim, tudo é mas negócio. é o desenvolvimento pessoal. Você vai se desenvolver como pessoa, que o sabotador que você combate e a crença limitante que você rompe a barreira, na tua vida como um todo vai te ajudar. Não é só no teu lado profissional. Isso é legal, por isso que a mentoria é boa. E até uma situação que me despertou, professora, é porque assim, não se aplica única e tão somente para o teu cliente, né, os advogados. Então essa mentoria, ela está voltada também para o advogado, para que o advogado consiga então se libertar desses sabotadores, dessas crenças limitantes, que são aqueles que inclusive no nosso dia a dia são os que nos escravizam, que nos impedem de chegar naquele lugar que a gente sabe que pode chegar, ou até tornam muito mais difícil a caminhada, porque ser advogado por si só não é fácil, né? Agora imagina se você tem todos esses sabotadores, ou alguns deles, que vão te impedindo de chegar, ou te, né, prejudicando o dia a dia, especialmente essa questão do controlador. Acho que a maior parte dos advogados sofre justamente com esse, né, que é aquele que fica ali o tempo inteiro querendo querendo ver tudo o que está acontecendo, desde uma petição simples a uma petição mais complexa, desde um prazo protocolou, não protocolou, né, conversa com o cliente, atende, enfim. Eu acho que esse trabalho que você faz, professor, merece realmente aí toda uma divulgação para que mais advogados possam conhecer, possam acessar, possam inclusive lhe procurar para que você então aí possa se dispor então a dar essas mentorias, enfim, para que cada vez mais haja qualidade de vida a esses profissionais, porque aqui tudo, no final das contas, vai se resumir, né, a possibilitar uma qualidade de vida a esse advogado, inclusive, também, né, por isso que a gente está aqui, professor, para fazer a diferença na sociedade, levar um pouquinho daquilo que a gente faz, um pouquinho daquilo que a gente, né, aprendeu durante a nossa vida, compartilhando aqui com o nosso público essas experiências que são tão importantes e realmente fazem a diferença. Então, eu te agradeço muito por ter vindo, por estar conosco, por nos prestigiar, porque eu me sinto prestigiada com a sua presença, com a sua vinda aqui hoje. Aprendi muito com você, né? Sou sua eterna aluna, né? E espero que você volte aqui quantas vezes você quiser, quantas vezes você puder, para poder nos prestigiar, para poder nos honrar e trazer aí o seu conhecimento tão importante aqui para nós. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando sobre esses assuntos com você e a satisfação de falar contigo a respeito disso. Você estar me entrevistando, para mim, é motivo de honra. Então, eu gostaria de agradecer e dizer que, como eu disse no começo, que você vai galgar muito mais sucesso aí no que você tem até agora, porque você tem a capacidade, o dom e a vontade de chegar. Então, você vai chegar com toda certeza. Então, eu quero te dizer da satisfação de estar falando contigo a respeito desses assuntos todos aí. Muito obrigada, professor. Imagina, eu fico realmente, assim, lisonjeada com tudo isso, com suas palavras, né, e me sinto muito grata, realmente, por tudo. Então, gente, seria isso que eu tinha hoje, né, com muito orgulho aí, para trazer para vocês, né, meu grande professor aqui, nos dando uma grande aula, né, tanto no direito aí
sucessório, que a gente fala, planejamento sucessório, planejamento tributário também, envolvendo aí aspectos do direito tributário, reforma tributária e também da sua grande mentoria, que pode ser acessada hoje, inclusive, através do seu canal do YouTube. E eu espero que esse programa realmente tenha tocado você, tenha te feito refletir sobre inúmeros aspectos e, mais ainda, tenha te feito aprender muito aqui com todas as lições que foram deixadas para todos nós. Me despeço, sempre com muita alegria, muita satisfação, esperando que na próxima semana nós estejamos novamente juntos aqui para conversar sobre outros inúmeros assuntos que com certeza vão te inspirar e vão fazer a diferença na sua vida. Um grande abraço e até a próxima semana.